Alguma vez te perguntaste se a vingança é um prato que se serve frio ou se o verdadeiro poder reside na discrição? Prepara as tuas pipocas, porque o que estás prestes a ler te vai deixar sem fôlego. Subscreve o canal para não perderes histórias como esta. Clara Benavides nunca esperou cruzar-se novamente com o seu ex-marido, Nuno Fidalgo, e muito menos numa gala deslumbrante onde ele desfilava com a sua nova e glamourosa noiva, Valéria Cardoso. Mas Nuno teria uma surpresa, porque o homem ao lado de Clara, quem era? Era Júlio Cruz, calmo, charmoso e, secretamente, um dos bilionários mais poderosos do país. O que começou como um encontro estranho depressa se transformou num confronto de alta sociedade, cheio de ego, inveja e reviravoltas inesperadas. Segredos explodiriam, lealdades seriam postas à prova. E Clara estava prestes a mostrar a todos que, por vezes, a melhor vingança não é barulhenta, é luxuosa. Prepara-te para uma história de desgosto, escândalo e um regresso que ninguém viu a chegar. A chuva batia nas janelas da pequena cafeteria na rua de Santa Catarina, no Porto, enquanto Clara Benavides bebia o seu cappuccino. Era uma tarde invulgarmente fria em meados de junho e a cafeteria, chamada O Cantinho do Café, fervilhava com clientes que procuravam o refúgio do aguaceiro. Clara, vestida com uma blusa azul marinho simples e calças de ganga, sentia uma estranha mistura de tranquilidade e uma ansiedade persistente. Há um ano, ela não poderia ter se imaginado sentada ali, em paz consigo mesma, depois da tempestade emocional que tinha sido o seu divórcio. A sua mente voltou ao dia em que ela e Nuno tinham assinado os documentos finais. Houve raiva, arrependimento e lágrimas suficientes para encher um oceano. Eles tinham começado o seu casamento como namorados universitários iludidos que acreditavam que o amor era suficiente para conquistar o mundo. Mas com o tempo, a ambição de Nuno tinha-se azedado numa competição impiedosa e os sonhos de Clara de um parceiro de apoio tinham-se desfeito sob a crítica constante. Eles discutiam sobre dinheiro, estilos de vida, o futuro. Finalmente, as fissuras tornaram-se abismos. Uma buzina trovejante lá fora tirou-a dos seus pensamentos. Ela verificou o seu telemóvel à procura de mensagens. Júlio Cruz, um homem com quem ela tinha começado a namorar há 2 meses, tinha prometido juntar-se a ela depois da sua reunião. Eles supostamente iriam depois para um evento numa galeria de arte organizado pela sua querida amiga, Filipa Matos, uma curadora emergente. Clara sentiu aquela velha voz autoprotetora no seu interior, a lembrar-lhe para não esperar demasiado. No entanto, Júlio nunca lhe tinha dado uma razão para duvidar dele. Ele era gentil, respeitoso e estranhamente humilde para um homem cujos gestos de generosidade muitas vezes a deixavam sem palavras. Nesse mesmo instante, a campainha da porta da cafeteria tilintou. Clara levantou os olhos, a esperar ver Júlio. Em vez disso, o seu coração quase parou. Nuno Fidalgo entrou, sacudindo o guarda-chuva. Ele não tinha mudado muito. Ainda alto, ainda autoconfiante, ainda com o mais leve indício de arrogância na forma como ele olhava para a sala. O estômago dela apertou-se. Uma velha dor acendeu-se. Ela considerou esconder-se atrás da sua chávena de café, mas era tarde demais. Ele tinha-a visto. Clara, ele disse, a aproximar-se da sua mesa com uma curiosidade cautelosa. Ora, há quanto tempo não nos vemos? Nuno usava um fato cinzento escuro que provavelmente custava tanto como a renda de um mês no centro. O seu cabelo, outrora juvenil e rebelde, agora estava impecavelmente penteado. Ele parecia o sucesso corporativo que ele sempre quis ser. Nuno olhou para o assento à frente dela. Sem esperar por um convite, ele sentou-se, a ignorar a fila de clientes atrás dele. Típico de Nuno.
Ele sempre tinha que ser o centro das atenções. Sim, de fato. Já faz algum tempo, disse Clara, a tentar manter a voz firme. Apesar das suas tentativas de calma, as suas mãos tremiam ligeiramente e ela voltou a colocar a sua chávena de café no seu pires para se estabilizar. Era surreal confrontá-lo novamente num momento tão aleatório. Por um instante, ela lembrou-se das discussões ferozes que tinham levado à sua separação. Acusações sobre quem contribuía mais financeiramente, quem apoiava mais, quem sacrificava mais. Ela respirou fundo, determinada a não deixar que aquelas memórias arruinassem a sua nova sensação de valor. Estás com bom aspecto, Nuno continuou. Ouvi dizer que voltaste a mudar-te para o centro. Como tens estado? Ele tentou sorrir, mas saiu um pouco forçado. Eles já não eram as mesmas pessoas que outrora tinham partilhado um lar e uma cama. Estou bem, Clara respondeu. Apenas a viver o dia a dia. E tu? Tão ocupado como sempre? Ele tinha acabado de se encontrar com um cliente aqui perto. Ele fez uma pausa, batendo com os dedos na mesa. Olha, eu sei que as coisas terminaram mal. Clara preparou-se para que ele trouxesse à tona o passado, ou lhe atirasse com alguma crítica dura. Em vez disso, ele pigarreou e pegou num guardanapo, a limpar um derramamento inexistente da mesa, a ganhar tempo. Talvez Nuno sentisse um ligeiro remorso. Ela podia vê-lo nos seus olhos vacilantes. Mas eu espero que estejas bem, ele finalizou. Estou, ela disse suavemente. Ela não tinha a certeza se isso era 100% da verdade ou se ela simplesmente queria acreditar nisso. Estou mesmo bem. Foi então que a porta da cafeteria se abriu novamente. Deixando entrar uma rajada de vento e chuviscos, o coração de Clara disparou. Júlio entrou, a olhar para a sala, alto e elegante, num blazer azul marinho feito à medida e calças a condizer. Ele viu-a e um sorriso caloroso iluminou o seu rosto. Nuno seguiu o seu olhar, com a confusão a piscar nos seus olhos. Clara. Olá, disse Júlio, a aproximar-se com uma certa confiança calma. Lamento o atraso. A reunião arrastou-se. Ele pousou uma mão suave no ombro dela e inclinou-se para lhe dar um beijo suave na bochecha. Nuno arqueou uma sobrancelha. Então este é... Clara sentiu uma pontada momentânea de desconforto. Nuno, este é o Júlio Cruz, o meu namorado. Júlio, este é o Nuno Fidalgo, o meu ex-marido. A tensão que se instalou na mesa era quase palpável. A expressão de Júlio manteve-se amigável. Ele estendeu uma mão a Nuno, que a apertou com uma certa rigidez. Prazer em conhecer-te, disse Júlio, a manter a compostura. Igualmente, ofereceu Nuno. Parecia mais educado do que o que ele sentia. Os seus olhos moveram-se sobre Júlio, avaliando-o como se avalia um concorrente. Bem, é melhor eu ir. Tenho de ir buscar a Valéria em breve. Clara sentiu uma pontada repentina ao ouvir o nome Valéria. Ela lembrava-se vagamente de Nuno ter mencionado uma colega de trabalho com esse nome durante o seu último ano de casamento. Uma colega de trabalho que ele parecia admirar excessivamente. Ou talvez fossem as suas inseguranças a falar. De qualquer forma, a menção do nome dela substituiu qualquer tristeza por um aborrecimento crescente. Nuno estava noivo, aparentemente. Ela rapidamente compôs o seu rosto para se manter neutra. Foi um prazer encontrar-te, Clara, Nuno continuou. Ele assentiu a Júlio. E foi um prazer conhecer-te, Sr. Cruz. Talvez nos voltemos a cruzar em algum momento. Júlio sorriu educadamente. Talvez. Cuida-te. Com isso, Nuno saiu da cafeteria, deixando para trás um leve cheiro de colônia cara e um turbilhão de perguntas não respondidas. Júlio puxou uma cadeira e sentou-se, colocando uma mão cuidadosa sobre a de Clara. Estás bem? Ele perguntou baixinho. Clara forçou um sorriso, determinada a não deixar que o encontro casual a perturbasse. Estou bem, ela murmurou. Foi apenas surpreendente, é tudo.
Ele apertou suavemente a sua mão. Se alguma vez te incomodar, ou se precisares de espaço, avisa-me. Eu consigo lidar com isso. Não, está tudo bem. Ela interrompeu. Eu superei. Pelo menos eu acho que sim. Ela suspirou, a pensar em como a presença de Nuno ainda lhe apertava o peito. Vamos para a exposição da galeria. A Filipa está à nossa espera. Júlio assentiu e levantou-se, a ajudar Clara com o seu casaco, como um cavalheiro perfeito. Enquanto eles saíam de volta para a rua chuvosa, Clara percebeu que Nuno as tinha deixado com 1 milhão de pensamentos conflitantes a girar dentro dela. Mal sabia ela que este encontro casual era apenas o começo de uma intrincada rede prestes a desenrolar-se. Uma rede que colocaria velhos ressentimentos contra novas esperanças e revelaria segredos tão chocantes que ninguém envolvido poderia sair ileso. Acreditam que Clara realmente tinha superado Nuno? Deixem a vossa opinião nos comentários. 2 dias depois, Clara encontrou-se num canto soalheiro do seu apartamento, a mexer em velhos álbuns de fotos que ela tinha enfiado numa caixa de arrumação depois do divórcio. Por que ela tinha escolhido este momento exato para rever velhas memórias? Ela não conseguia explicar. Talvez ver Nuno tivesse desencadeado uma onda de nostalgia, boa, má e tudo o resto. O seu telemóvel tocou. Era Filipa Matos a enviar uma mensagem. Viste o artigo no jornal de notícias sobre a próxima festa de noivado do Nuno? Ouvi dizer que eles estão a fazer em grande. O tipo de coisa que vai parar às páginas da sociedade. Em grande. Estás bem? Clara franziu a testa. Ela respondeu rapidamente. Estou bem, só um pouco chocada. Nós encontramo-nos ontem. Filipa respondeu com uma enxurrada de emojis de surpresa, seguido de ele está a lhe exibir a Valéria em grande. Aparentemente, ela é de uma família influente. O rumor é que eles vão dar uma festa exagerada no próximo mês. Se precisares de apoio moral, sabes que eu estou aqui. Clara exalou profundamente. Então, era isso. Nuno, sempre obcecado com o estatuto, a anunciar o seu novo noivado com fanfarra. No fundo, uma pontada de dor acendeu-se. Eles outrora tinham falado de uma modesta renovação de votos matrimoniais quando fizessem o 10º aniversário. Apenas um evento privado com amigos próximos. Agora esse sonho era inútil. Ofuscado pelo seu grande espetáculo, voltando a olhar para as fotos, ela encontrou uma dos seus dias de universidade. Nuno, todo o cabelo desgrenhado e olhos brilhantes, a abraçá-la com força em frente ao dormitório deles. A memória daquele jovem casal esperançoso apertou-lhe o peito. Como é que tudo tinha corrido tão terrivelmente mal? Ela colocou a foto de lado, determinada a não deixar as suas emoções saírem do controlo. A sua vida tinha mudado desde o divórcio. Ela tinha o seu próprio novo estúdio de arquitetura para gerir, Benavides Designs, ironicamente a manter o apelido, porque o seu negócio tinha sido registado com esse nome antes da separação. Ela tinha construído uma clientela modesta mas crescente. E depois havia Júlio, que tinha aparecido na sua vida como uma lufada de ar fresco. Ela pensou no sorriso caloroso e nos modos gentis de Júlio. Eles conheceram-se numa gala de caridade para a qual Filipa a tinha convidado há meses. Ele tinha estado lá incógnito, apresentado como um doador filantrópico para várias causas sociais. Os dois deram-se bem, a discutir arte, arquitetura e viagens. Ela só sabia dos mais pequenos indícios sobre a sua verdadeira riqueza e herança do seu falecido avô, uma propriedade parcial num conglomerado tecnológico. Porque Júlio raramente falava de finanças. Quando ele a tinha convidado para sair, ela tinha hesitado, insegura se estava pronta. Mas algo em Júlio inspirava confiança. Eles tinham estado a construir uma relação discretamente desde então. O seu telemóvel tocou novamente, a tirá-la do seu devaneio.
Desta vez era uma mensagem do próprio Júlio. Jantar cedo hoje à noite? Ou posso passar pelo teu estúdio e bebermos algo depois? Clara sorriu para o ecrã. Uma sensação de gratidão inundou-a. Ela enviou uma resposta. O jantar parece perfeito. Vou ao estúdio por algumas horas, mas estarei livre às 6. Vejo-te lá. Ela devolveu os álbuns de fotos à sua caixa empoeirada e guardou-os num armário, a desejar que pudesse fazer o mesmo com a bagagem emocional que eles carregavam. A grande festa de noivado de Nuno e Valéria, sem dúvida, tornar-se-ia tema de conversa. Clara só tinha que seguir em frente com a sua própria vida, a lembrar-se a si mesma que o passado era o passado. No entanto, no fundo, ela não conseguia evitar uma estranha sensação de que os seus caminhos com Nuno não tinham acabado de se cruzar e que o ex-marido que ela pensava ter deixado para trás poderia voltar a rugir para a sua vida, a trazer problemas consigo. A campainha da porta sobre o elegante bistrô francês tilintou quando Júlio guiou Clara, com uma mão leve nas suas costas. O Le Papillon era um local de luxo no bairro do Chiado, famoso pelo seu soufflé de camadas e pela sua impecável lista de vinhos. Música de jazz suave e a luz quente dos candelabros vintage deram-lhes as boas-vindas. O maître de reconheceu Júlio de imediato e levou-os para uma mesa privada num canto, longe de olhares curiosos. Clara acomodou-se no seu assento, a examinar a mesa com talheres a brilhar e toalhas de mesa brancas imaculadas. Ela notou outros casais em mesas próximas, alguns deles a olhar na direção de Júlio como se o reconhecessem, ou pelo menos suspeitassem que ele era alguém importante. Era algo a que ela se tinha habituado. Sempre que eles saíam, parecia sempre haver um vislumbre de especulação nos olhares das pessoas. Júlio lidava com isso com uma indiferença educada, sem revelar mais do que o necessário. Eu tomei a liberdade de pedir uma garrafa do teu tinto favorito, Júlio disse, o seu sorriso a iluminar o seu rosto. Pensei que podíamos celebrar o teu novo contrato de design. Os lábios de Clara curvaram-se para cima. Naquele mesmo dia, ela tinha assinado um contrato importante com uma cadeia de hotéis boutique, algo que poderia catapultar o seu estúdio de arquitetura para o próximo nível. Eles tinham encontrado o seu trabalho em redes sociais e a contactaram depois de verem o seu portfólio. Isso é muito atencioso, ela disse. Eu ainda não consigo acreditar que eles me escolheram. Júlio estendeu a mão na mesa e pegou na dela. Tu mereces todo o sucesso. Parabéns. Um sommelier aproximou-se com o vinho, a servir um copo a cada um. Eles brindaram em silêncio, o tilintar suave do cristal a ressoar no espaço íntimo. Clara bebeu um gole, a textura aveludada do vinho a aquecer a sua garganta. Eles trocaram notícias sobre o seu dia. Júlio mencionou uma próxima viagem a Londres para uma conferência filantrópica, a evitar cuidadosamente demasiados detalhes dos seus negócios financeiros. Clara falou entusiasmada sobre os próximos designs que ela estava a conceptualizar para a cadeia de hotéis. A meio da refeição, um sumptuoso pato confitado para ela e um salmão grelhado para ele, Júlio pigarreou. Eu tenho estado a pensar. Ele começou a olhar para o seu prato como se estivesse a ensaiar as suas palavras. Em apresentar-te a algumas pessoas do meu círculo. Sabes, amigos, parceiros de negócios, eu só quero que eles saibam sobre a mulher incrível com quem eu estou. Clara parou, com o garfo a meio do caminho para a sua boca. A sério? Ela perguntou, o seu coração a acelerar. Eles estavam a namorar há um par de meses, mas ela ainda sentia que eles estavam numa fase delicada. Conhecer pessoas do círculo dele soava potencialmente avassalador, dado que o círculo de Júlio provavelmente estava cheio de pessoas influentes. Ele assentiu, a pousar o guardanapo. Eu não quero pressionar-te para nada, mas há uma angariação de fundos na próxima semana.
Eu gostaria que estivesses ao meu lado, se estiveres confortável com isso. Um turbilhão de emoções invadiu-a. Excitação, curiosidade, um pouco de medo. Claro, ela respondeu suavemente. Seria uma honra. O rosto de Júlio iluminou-se. Ele voltou a pegar na mão dela, a esfregar suavemente o polegar nos seus nós dos dedos. Obrigada. Eu estou tão feliz por te ter na minha vida, Clara. Eles demoraram-se na sobremesa, uma requintada tarte de chocolate sem farinha, e falaram de coisas mais simples. Livros favoritos, memórias de infância, planos de viagens futuras. Clara encontrou-se a vaguear no calor da possibilidade, a deixar ouvir os cantos escuros do seu passado. O nome de Nuno flutuou não dito entre eles, mas ela não sentiu a necessidade de o mencionar naquela noite. Este era o seu momento com Júlio, um espaço livre de arrependimentos. Quando eles terminaram, o bistrô estava a fechar. Eles saíram para o ar fresco da noite. Eu levo-te a casa, disse Júlio, a levá-la para um elegante sedã preto que esperava na calçada. Ela lembrou-se da primeira vez que ele tinha aparecido com um motorista. Ela tinha insistido em apanhar um táxi para o encontrar, porque parecia demasiado extravagante chegar num carro com um motorista. Com o tempo, ela tinha se sentido mais confortável, embora ela ainda insistisse em pagar a sua parte sempre que possível. Dentro do carro, o braço de Júlio estava à volta dos seus ombros, e ela encostou-se nele, relaxada. Ela fechou os olhos, a deixar o brilho das luzes da rua a passar pelas janelas enquanto eles percorriam a cidade. O zumbido do motor embalou-a num devaneio pacífico. Naquele momento, ela atreveu-se a acreditar que a sua vida podia avançar, sem o peso do desgosto que outrora a tinha consumido. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas altas do estúdio de arquitetura de Clara. Ela estava sentada na sua mesa de desenho, a finalizar cuidadosamente os esboços para o projeto do Hotel Boutique. As linhas de lápis tornavam-se curvas e arcos elegantes, a capturar a sua visão de um interior moderno, mas acolhedor. O telefone do escritório tocou, a sobressaltá-la da sua zona de concentração. Benavides Designs, ela respondeu, a colocar o lápis atrás da orelha. Clara, sou eu. Veio a voz animada da sua amiga Filipa. Tu não vais acreditar nisto. Eu acabei de ouvir de um colega do Jornal de Notícias que o Nuno e a Valéria vão dar uma festa de noivado no Hotel Pestana Palace na próxima semana. E mais, aparentemente eles estão a convidar toda a gente do teu antigo círculo social, amigos, conhecidos, até mesmo alguns dos vossos clientes mútuos. O estômago de Clara revirou-se. Por que raios eles me convidariam? Essa é a questão. O rumor é que o Nuno não quer que tu estejas lá. Mas a Valéria aparentemente insistiu. Ela disse ao jornal que quer um futuro harmonioso, ou talvez ela esteja apenas a tentar exibir-se. A Filipa fez uma pausa. Eu sei que tu provavelmente já não te importas, mas eu acho que pode ser importante tu saberes. Caso te chegue um convite. Clara exalou lentamente. Ela não tinha pensado que o noivado de Nuno seria divulgado tão publicamente. Mas dada a sua sede por estatuto social, não era surpreendente. Obrigada por me avisares, Filipa. Clara disse. Se me convidarem, eu vou pensar cuidadosamente antes de responder. Apenas lembra-te, tu não lhes deves nada. Filipa acrescentou. Por falar nisso, como é que o Júlio está? Ao mencionar Júlio, os lábios de Clara curvaram-se. Ele está bem. Ele quer apresentar-me ao círculo dele numa elegante angariação de fundos. Na verdade, isso também é na próxima semana. Eu tenho a sensação de que a minha agenda vai ser um caos. Filipa riu. Melhor tu do que eu, embora eu esteja entusiasmada por ti. Se precisares de um acompanhante para o fiasco do Nuno ou de um guarda-costas, eu estou aqui. Eles desligaram, e Clara ficou a olhar para o telefone por um momento. Ela tinha a certeza de que a festa de noivado de Nuno seria um espetáculo brilhante de alta sociedade
e elites corporativas. Valéria Cardoso, Clara lembrou-se agora, vinha de uma família abastada de Sevilha. O rumor era que ela era uma advogada corporativa astuta. Nuno provavelmente a via como uma parceira tanto romântica como estratégica. Naquela tarde, um mensageiro entregou-lhe um envelope grande, cor de creme, com relevo dourado. Clara sentiu o seu pulso a acelerar. O endereço do remetente dizia: Senhor Nuno Fidalgo e Senhora Valéria Cardoso. Ela suspirou. Então o rumor era verdade. Ela tinha realmente sido convidada. Lá dentro, o convite era grosso e brilhante, a detalhar a próxima festa no Hotel Pestana Palace. Clara dobrou-o de volta para o envelope, indecisa sobre se o deitaria fora ou o guardaria. Uma parte dela pensou que era uma jogada de poder de Valéria, uma tentativa de parecer gentil, ou de esfregar na cara de Clara o seu novo estatuto. Naquela mesma tarde, enquanto relaxava em casa, Clara refletiu sobre o convite. Ela partilhá-lo-ia com Júlio e veria o que ele pensava. Talvez eles pudessem saltar a festa completamente. Ela não tinha qualquer desejo de ver Nuno a exibir a sua noiva. Por outro lado, uma pequena voz dentro dela sussurrou que poderia ser catártico entrar com o seu próprio acompanhante, alguém que realmente a valorizava, e mostrar-lhes que ela não era a mulher desfeita que Nuno tinha deixado para trás. Ela pegou no seu telemóvel e ligou para Júlio. Ele atendeu ao segundo toque. Clara, olá. Estava mesmo a pensar em ti. Bem, eu acabei de receber algo interessante, disse Clara, com um tom irônico. Um convite para a festa de noivado do Nuno. Júlio fez uma pausa. Como te sentes em relação a isso? Ela aninhou-se no seu sofá a abraçar uma almofada em conflito. Uma parte de mim não quer ir, mas outra parte, estou curiosa. Talvez eu queira fechar o capítulo, ou talvez eu só queira provar que estou bem. Além disso, a Valéria convidou-me especificamente. Parece uma armadilha, mas talvez eu esteja a pensar demais. O tom de Júlio foi suave. Eu vou apoiar o que decidires. Se me quiseres ao teu lado, é só dizeres. Se não quiseres ir, podemos fazer outra coisa, em algum lugar longe desse espetáculo. A tensão de Clara relaxou-se com a sua compreensão. Eu vou pensar nisso, ela disse. Entretanto, ainda temos a tua angariação de fundos na próxima semana. Eu vou focar-me nisso por agora. Mal sabia Clara que os próximos eventos colidiriam de maneiras que ela não podia prever. Os mundos de Nuno, Valéria e Júlio estavam numa rota de colisão. E quando eles finalmente se encontrassem, as consequências seriam diferentes de tudo o que Clara tinha experimentado. O que fariam na situação de Clara? Iriam à festa ou ignorá-la-iam? Contem-nos nos comentários. E não se esqueçam de dar um like a este vídeo. A semana seguinte chegou com uma rajada de nervosismo e excitação. Clara olhou-se ao espelho na penthouse de Júlio, um espaço moderno e expansivo, com vista para o Parque Eduardo VII. Ela usava um elegante vestido de noite verde esmeralda que realçava a sua figura. Filipa tinha ido antes para a ajudar a pentear o cabelo num coque solto. Agora, o seu reflexo exalava uma confiança tranquila que ela não tinha a certeza de sentir. Júlio, a ajustar as suas abotoaduras, aproximou-se do lado dela. Estás deslumbrante, ele murmurou, a dar-lhe um beijo suave na testa. Estou tão pronta quanto alguma vez estarei, disse Clara, com um pequeno sorriso. Eu ainda não sei quem vai estar lá. Júlio hesitou por um momento. Será uma mistura de filantropos, investidores e algumas celebridades que defendem várias causas. Estes eventos podem ser um pouco avassaladores, por isso, se em algum momento quiseres ir embora, avisa-me. Eles chegaram ao grande salão de festas do Hotel Palácio do Governador.
recebidos por flashes de câmaras e uma enxurrada de doadores ricos que saíam de carros elegantes. Clara manteve-se perto de Júlio, sentindo uma torrente de alívio, quando eles finalmente passaram pela entrada e entraram no salão elegantemente decorado. Os candelabros brilhavam no alto e os empregados circulavam com copos de champanhe e canapés. A poucos minutos, Nuno apareceu. Ele parecia impecável num fato feito à medida, a sua expressão tingida de surpresa ao ver Clara e Júlio. A noiva de Nuno, Valéria, estava ao seu lado, uma figura etérea num vestido prateado cintilante. O seu cabelo castanho avermelhado penteado num coque elegante. Os olhos de Valéria brilharam com interesse ao reconhecer Clara. Clara. Valéria cumprimentou com um sorriso cordial, estendendo uma mão. Estou tão feliz por teres conseguido vir. O Nuno mencionou que te encontrou há pouco tempo. Clara apertou a mão dela, a notar o enorme diamante no dedo anelar de Valéria. Ela pôs o seu próprio sorriso educado. Obrigada por me convidarem. Nuno pigarreou. Júlio, ele disse, a acenar em reconhecimento. Prazer em ver-te novamente, respondeu Júlio, com uma cortesia tranquila. Igualmente. Parabéns pelo vosso noivado. Seguiu-se uma pausa um tanto estranha, quebrada quando Valéria tocou no braço de Nuno, e eles se desculparam para cumprimentar outros convidados. Clara exalou. Ela lançou um olhar de agradecimento a Júlio. Bem, isso não foi assim tão mal, ela sussurrou. Embora o seu pulso ainda estivesse acelerado, eles aventuraram-se no salão de festas, a provar canapés e a cumprimentar alguns conhecidos. Filipa estava lá com o seu namorado, a acenar para Clara para se juntar a eles num canto. Eles conversaram por um tempo, Filipa a deslizar comentários espirituosos sobre as escolhas de decoração pretensiosas de Nuno. Mesmo assim, uma corrente subterrânea de tensão entrelaçou-se ao longo da noite. Enquanto eles observavam de longe, Nuno e Valéria dominavam a multidão. Valéria parecia perfeitamente equilibrada, um brilho de sofisticação em cada gesto. Nuno, por sua vez, parecia orgulhoso, quase presunçoso, enquanto ele apresentava a Valéria a figura-chave da sala. Era um espetáculo de manobras sociais que fez a cabeça de Clara dar voltas. À meio da noite, um silêncio apoderou-se do salão de festas. Nuno bateu no microfone. Boa noite a todos, ele disse, a sua voz a ressoar. Eu e a Valéria queremos agradecer-vos por se juntarem a nós para celebrar o nosso noivado. Estamos encantados por partilhar a nossa felicidade com todos vós. Um aplauso educado espalhou-se pela sala. Valéria pegou no microfone com um sorriso gentil. Eu não poderia estar mais grata por ter o Nuno ao meu lado. Estamos ansiosos por muitos momentos juntos. E estamos comovidos por ter os nossos amigos e família a apoiarem-nos esta noite. Obrigada. Outra ronda de aplausos. Nuno entregou o microfone à banda, que começou uma melodia animada. As pessoas retomaram as conversas enquanto os empregados entregavam champanhe fresco. Júlio virou-se para Clara. Comportaste-te como uma rainha, ele sussurrou. Ela exalou uma respiração que ela não se tinha apercebido de que estava a aprender. Eu acho que isto é suficiente para mim. Talvez possamos ir embora em breve. Então, por trás deles, uma voz com desdém. A sair tão cedo? Vocês nem sequer felicitaram o casal feliz como deve ser. Era a mãe de Nuno, Margarida Fidalgo. Uma mulher com uma inclinação para usar pérolas e desaprovação. Ela sempre tinha gostado de Clara no início, até o divórcio, quando ela aparentemente tinha decidido que Clara era a culpada. Olá, Margarida, disse Clara, a manter um tom firme. Margarida examinou Júlio de alto a baixo. E quem é este cavalheiro? Antes que Clara pudesse falar, Júlio sorriu educadamente. O meu nome é Júlio Cruz, senhora. Eu estou aqui com a Clara.
O olhar de Margarida estreitou-se, como se ela estivesse a calcular o patrimônio líquido apenas a olhar para ele. Eu acho que te conheço. Já nos encontramos antes? O exterior tranquilo de Júlio não traiu qualquer desconforto. Eu não tenho a certeza, ele disse calmamente. Talvez em alguma gala de caridade. Deve ser, resmungou Margarida, a voltar a sua atenção para Clara. Eu acho que é bom que tenha seguido em frente, embora alguns de nós nos perguntemos se alguma vez vais apreciar verdadeiramente o que o Nuno trouxe para a tua vida. O maxilar de Júlio apertou-se subtilmente, mas ele não disse nada, a permitir que Clara respondesse. Ela recusou-se a encolher-se com a condescendência de Margarida. Com todo o respeito, eu não acho que isso seja da sua conta. Eu desejo o melhor ao Nuno e à Valéria. Os lábios de Margarida afinaram. Bem, aproveitem a festa. Ela virou e afastou-se, a deixar uma nuvem de tensão na sua passagem. Júlio colocou uma mão de apoio nas costas de Clara. Estás bem? Estou, disse Clara baixinho. Vamos apanhar um pouco de ar. Eles passearam por um pequeno terraço com vista para o horizonte da cidade. A música e o burburinho do interior suavizaram-se. Clara finalmente exalou uma longa respiração, a libertar a tensão acumulada. Aquela mulher sempre me fez sentir inadequada. Júlio esfregou o ombro dela suavemente. Tu estás longe de ser inadequada. Eu tenho orgulho de ti por te teres mantido firme. Uma rajada de vento mexeu no cabelo de Clara. Ela virou-se para Júlio, prestes a agradecê-lo novamente, quando um turbilhão de vozes do interior do salão de festas captou a sua atenção. Eles trocaram olhares curiosos e voltaram a entrar para ver Nuno ao microfone mais uma vez, com Valéria ao seu lado. Mas desta vez eles pareciam nervosos. Por favor, mantenham a calma. A voz de Nuno ressoou pelos altifalantes. A multidão parecia inquieta. Clara viu um guarda de segurança corpulento a abrir caminho pela multidão, a dirigir-se para ela. Alarmada, ela perguntou-se o que estava lá a acontecer. Com licença. Sim, Sr. Cruz. O guarda disse, os seus olhos a irem e a virem entre Júlio e Nuno no palco. Poderia vir comigo, por favor? O coração de Clara deu um salto. Ela agarrou o braço de Júlio. O que se passa? O guarda parecia desconfortável. Nós recebemos uma dica de que um certo convidado pode estar aqui sob falsas pretensões. Uma onda de descrença percorreu Clara. Ela lançou um olhar a Nuno. Nós fomos convidados? Indiretamente. Mas ainda assim, Valéria foi até ao microfone, o seu olhar nervoso entre Nuno e Júlio. Olha, Nuno, isto não precisa de ser um espetáculo. Júlio levantou as mãos calmamente. Está tudo bem, ele disse, a dirigir-se ao guarda. Eu posso esclarecer quem eu sou. Ele virou-se a examinar a multidão. Mas eu gostaria de saber quem está por trás desta dica. As pessoas sussurravam. A rádio piolho girava. Clara olhou para Nuno, a perguntar-se se ele tinha orquestrado esta humilhação. Nuno, por sua vez, parecia perplexo. Margarida, de pé por perto, parecia presunçosa. De repente, um homem mais velho bem vestido no canto, alguém que Clara reconheceu como o pai de Valéria, Carlos Cardoso, falou. Eu fiz a chamada, ele disse com um tom cortante. Ele avançou, a olhar para Júlio com um olhar de aço. Eu ouvi rumores sobre o senhor, Sr. Cruz. Rumores de que o senhor afirma ser rico, filantrópico. Mas ninguém consegue identificar a origem da sua fortuna. Nós não podemos permitir que qualquer um entre nestes círculos. Clara sentiu a indignação a ferver nas suas veias. Ele não é qualquer um. Júlio apertou suavemente ela sua mão, a indicar-lhe para manter a calma. Ele enfrentou Carlos Cardoso com uma compostura notável. Senhor, tem razão que eu normalmente mantenho um perfil discreto sobre as minhas finanças, mas permita-me garantir-lhe que sou mais do que capaz de frequentar este evento. Se desejar,
podemos ir para o lado e verificar quaisquer credenciais que o senhor precise. Seguiu-se um confronto tenso. Nuno pigarreou, inseguro. Valéria parecia mortificada pelo desabafo do seu pai. O guarda ficou parado, à espera de instruções. Júlio tirou calmamente um cartão de visita do bolso do seu casaco. Ele entregou-o ao guarda e disse: "Se ligar para este número, os meus escritórios podem confirmar a minha identidade. Eu sou um investidor principal na Arcatec. Entre outras empresas, uma onda de reconhecimento percorreu a multidão. Arcatec era um nome grande no setor tecnológico." Carlos Cardoso empalideceu a arrancar o cartão ao guarda para o ler. Os olhos de Nuno brilharam com confusão e talvez inveja. O pai de Valéria exalou, obviamente a perceber que ele tinha cometido um erro grave ao confrontar Júlio publicamente. O guarda falou baixinho para o seu auricular por um momento. Depois, ele assentiu. "Confirmado, senhor. As minhas desculpas, senhor Cruz." Ele recuou, a deixar Júlio de pé sem obstáculos. Um silêncio estranho encheu a sala. Júlio virou-se para Nuno e Valéria, a manter a voz serena. "Parabéns novamente pelo vosso noivado. Eu acho que nós vamos embora agora." Com isso, ele pegou no braço de Clara, a levá-la em direção à saída. Filipa seguiu-os, a resmungar maldições pela humilhação que eles tinham acabado de sofrer. Lá fora, no átrio, as emoções de Clara explodiram. "Eu não consigo acreditar que eles tentaram expulsar-te como um impostor." Ela piscou para conter as lágrimas de raiva. A expressão de Júlio suavizou-se. "Eu já lidei com coisas piores. Vamos para casa." E enquanto eles saíam para a noite, um fato único e inegável endureceu-se na mente de Clara. Nuno e Valéria não só tinham tentado envergonhá-la a ela, mas também a Júlio. As luvas estavam fora, e o próximo encontro sem dúvida traria revelações ainda mais explosivas. Que reviravolta inesperada, não é? Acreditam que Nuno realmente sabia quem era Júlio? Deem-nos a vossa opinião nos comentários. Na manhã seguinte, à desastrosa festa de noivado, as redes sociais acenderam-se com a fofoca. A notícia do confronto no Hotel Palácio do Governador tinha se espalhado rapidamente. Vários tabloides e blogs da sociedade tinham manchetes como "Investidor bilionário confundido com penetra em festa" e "Pai da noiva provoca confronto em noivado de luxo." Clara acordou com mensagens de Filipa, a descrever o desastre online com alegria. Até Nuno tinha tentado ligar-lhe na noite anterior, a deixar uma mensagem de voz que ela ignorou. Ela não estava interessada nas suas desculpas, mas a curiosidade levou-a a ouvi-la. A sua voz soava alterada. "Clara, olá. Eu lamento o que aconteceu ontem à noite. Eu não tinha ideia de que o pai da Valéria reagiria daquela maneira. Olha, talvez possamos falar em breve. Esclarecer as coisas. Avia-me." Ela apagou a mensagem. O aborrecimento misturado com uma estranha satisfação consolou-a com o facto de a identidade de Júlio finalmente estar à luz. Ele já não era o homem calmo na sombra, mas uma figura formidável que inspirava respeito nos círculos de elite. Júlio, por sua vez, respondeu ao drama com a sua calma característica. Naquela manhã, ele convidou Clara para o seu ático para o pequeno almoço. Com café e pastelaria, ele analisou todo o fiasco com uma leve diversão. "Eu acho que os Cardoso estão com a ideia de que eu sou um impostor que se safou na alta sociedade. Não é a primeira vez que alguém duvida das minhas intenções." Clara franziu a testa sobre a borda da sua chávena. "Não é justo. Tu tens que provar o teu valor de cada vez. Tu fizeste tanto bem com o teu trabalho filantrópico." Ele encolheu os ombros. "O dinheiro complica as relações. As pessoas veem a fortuna, e ou elas querem algo de mim, ou elas suspeitam que eu tenho alguma agenda oculta." A aproximar-se da pequena mesa de café na sua sala de estar, ele roçou o polegar na mão dela.
É uma das razões pelas quais eu não falo muito sobre isso. Mas eu também não quero que tu fiques presa no fogo cruzado. Clara abanou a cabeça, a entrelaçar os seus dedos com os dele. Eu tenho orgulho de quem tu és, Júlio. Se alguém tem um problema com isso, é problema deles. Uma doçura piscou nos seus olhos, e ele inclinou-se para lhe dar um beijo suave na testa. Nesse momento, o seu telemóvel vibrou. Ele olhou para ele, a franzir a testa. Está tudo bem? Perguntou Clara. Ele suspirou. É um assunto urgente com uma das minhas empresas. Algo sobre um acordo de aquisição. Eu posso ter que voar para Lisboa amanhã. Clara pousou seu café, a preocupação a assomar. Por quanto tempo? Um par de dias. Talvez uma semana. Eu ainda não tenho a certeza. Ele exalou. Eu lamento o momento. Eu odeio ter que ir logo depois de todo este drama. Ela ofereceu-lhes um sorriso tranquilizador. Não te preocupes. Cuida dos teus negócios. Eu vou ficar bem. Eles passaram o dia juntos, a passear pelo parque e a visitar uma exposição de arte local, a optar por ignorar o frenesi mediático que os rodeava. Clara sentiu uma crescente sensação de segurança na presença de Júlio, como se juntos eles pudessem enfrentar qualquer tempestade. No entanto, por baixo da sua calma, ela abrigava a suspeita de que Nuno não deixaria este incidente ficar assim. Ele prosperava com o controlo e odiava parecer inferior ou ofuscado. Agora que a riqueza de Júlio era do conhecimento público, Clara suspeitava que Nuno se sentiria ameaçado. E onde Nuno se sentia ameaçado, os problemas costumavam seguir. A sua intuição não estava errada. Ao final da tarde, mesmo quando ela estava prestes a regressar ao seu apartamento, o seu telemóvel vibrou com outra chamada de um número desconhecido. Ela hesitou. Depois atendeu. Clara? A voz inconfundível de Valéria tremia com uma compostura forçada. Podemos encontrar-nos? Eu preciso de falar contigo sobre o Nuno. O pulso de Clara acelerou. Valéria? Por que ela lhe ligaria? Ela meio que esperava uma emboscada ou uma repreensão por ter ofuscado a festa de noivado. No entanto, a curiosidade levou-a a concordar. Eles decidiram encontrar-se numa tranquila casa de chá no dia seguinte. Enquanto Clara desligava, ela sentiu um revirar inquietante no estômago. O tom de Valéria não tinha sido nem de gabarulice nem de confronto. Tinha soado quase desesperado. Talvez houvesse fissuras na fachada perfeita do noivado de Nuno e Valéria. E se assim fosse, que segredos explosivos poderiam ser derramados? No dia seguinte, um céu cinzento ameaçava chuva, enquanto Clara se escorregava para uma cabine de canto na casa de chá, o jardim secreto, no centro. A pequena e acolhedora loja era conhecida pela sua extensa seleção de chás de folhas soltas e pelo seu ambiente tranquilo. Valéria chegou pouco depois, com um casaco preto simples sobre uma blusa creme, a sua postura rígida de tensão. Obrigada por te encontrares comigo, Valéria disse baixinho, a sentar-se à frente de Clara. As suas mãos tremeram ligeiramente ao tirar o casaco. Clara examinou o rosto de Valéria, a notar ligeiras olheiras. Ela não parecia a noiva radiante da festa de noivado. De nada, respondeu Clara. O que se passa? Um empregado aproximou-se e Valéria pediu chá de camomila enquanto Clara pediu chá preto. Eles esperaram num silêncio estranho até que o empregado se fosse embora. Valéria pigarreou. Eu sei que isto pode parecer estranho, mas eu não tenho muitas pessoas com quem possa falar sobre o Nuno. Ele fala tão pouco de ti, mas eu fiz um pouco de pesquisa. Eu sei como o teu casamento terminou, abrupta e dolorosamente. O estômago de Clara apertou-se. O que queres saber? Valéria entrelaçou os dedos. Ele é sempre tão controlador. Eu vi vislumbres como ontem à noite. Como ele lidou com o fiasco com o teu namorado?
Ele ficou furioso. Não porque o seu sogro envergonhou o Júlio, mas porque ele se sentiu ofuscado. Nós tivemos uma grande discussão depois. Clara estudou o rosto de Valéria, a ponderar o quão honesta ela devia ser. Ela decidiu que não fazia sentido adoçar a verdade. O Nuno tem uma necessidade de vencer, ela começou. Tudo no nosso casamento se tornou uma competição. Não foi sempre assim. Na universidade, ele era ambicioso, mas também gentil. Com o tempo, no entanto, o sucesso tornou-se a sua obsessão. Ele queria que eu cumprisse padrões impossivelmente altos, e se eu não conseguisse, ele menosprezava-me. Foi aí que nós começamos a lutar. Ele nunca me viu como a sua igual. Era sempre sobre ele. Os olhos de Valéria encheram-se de lágrimas. Eu estou a começar a ver isso também. Depois de ontem à noite, ele andou a rondar na penthouse, a gritar que ele ia para o inferno se ele deixasse um ninguém ofuscá-lo. Eu apontei que o Júlio obviamente não é um ninguém, e o Nuno perdeu as estribeiras. Ela engoliu, a olhar para as suas mãos. Eu tenho dinheiro e ligações, mas o Nuno quer-me para algo mais do que isso. Ele quer que eu o ajude a subir mais alto. Clara sentiu uma pontada de empatia. Apesar dos seus ressentimentos, ela sabia o quão desarmante o charme de Nuno podia ser, o quão fácil era ser arrastada pelos seus grandes sonhos. Então, por que te aproximaste de mim? Clara perguntou suavemente. Valéria hesitou, a olhar à sua volta na casa de chá como se estivesse com medo de bisbilhoteiros. Porque eu não tenho a certeza se consigo continuar com este noivado. E eu preciso de saber se o Nuno fez alguma coisa questionável no passado, financeiramente ou de outra forma. O meu pai está a pressionar para o casamento, mas eu estou com medo. Os pensamentos de Clara desviaram-se para as discussões sobre dinheiro no seu casamento. Nuno tinha-lhe sugerido uma vez que eles usassem as suas poupanças pessoais para financiar uma empresa de risco. Quando ela recusou, ele tinha-a chamado de míope e pouco solidária. Mas ele fez algo ilegal? Que eu saiba, não. Eu não posso dizer que ele alguma vez infringiu a lei, admitiu Clara. Ele simplesmente manipula as situações para o seu benefício, muitas vezes à custa de outra pessoa. Valéria exalou como se estivesse desinflada. Eu vejo, ela murmurou. Ele está a pressionar-me para assinar um acordo pré-nupcial que o favorece em grande parte. Algo sobre lucros futuros baseados nos investimentos do meu pai. As sobrancelhas de Clara levantaram-se. Isso é um enorme sinal de alerta. Eu sei, Valéria disse, com as lágrimas a ameaçar cair. Ele quer que eu assine antes de marcarmos uma data de casamento. O meu pai vê isso como um negócio padrão, mas eu não me sinto confortável. E ontem à noite, a forma como ele despotricou sobre o Júlio fez-me perceber que eu nem sequer conheço este homem com quem estou noiva. Uma onda de simpatia invadiu Clara. Apesar da sua raiva por Nuno, ela não podia negar que Valéria estava presa numa dinâmica tóxica. Tu tens todo o direito de ser cautelosa, Clara disse suavemente. Ouve, se precisares de alguém para falar ou de um lugar para desanuviar a cabeça, podes ligar-me. Eu não sou a tua inimiga. Nuno é o meu passado. Valéria inclinou a cabeça. Obrigada, eu aprecio isso. Eles beberam o seu chá num silêncio pensativo. Depois de alguns minutos, Valéria falou novamente. Eu vou confrontar o Nuno sobre adiar o casamento até que eu me sinta segura sobre tudo. Eu não tenho a certeza de como ele vai reagir. Clara lembrou-se do temperamento explosivo de Nuno quando ele era desafiado. Decidas o que decidires, tem cuidado. Nuno pode ser vingativo se ele se sentir traído. Mantém o teu sistema de apoio por perto. Valéria assentiu, a conter as lágrimas. Eu vou. E Clara, eu lamento como o meu pai tratou o Júlio. Ele acha que toda a noite está atrás do nosso dinheiro, mas ele passou dos limites. Clara sorriu suavemente. Desculpa, aceite. Eles despediram-se fora da casa de chá,
com as nuvens por cima das suas cabeças a ameaçar um aguaceiro. Enquanto Valéria se afastava, com os ombros curvados contra o vento, Clara sentiu uma onda de emoções complicadas. Pena por Valéria, nojo por Nuno e um vislumbre de alívio por ter escapado daquela vida. No entanto, ela também sentiu que esta conversa teria repercussões. Nuno, a sentir-se encurralado, era capaz de reagir de maneiras perigosas. E Valéria, se ela escolhesse desafiá-lo, poderia expor um lado de Nuno que Clara conhecia muito bem. O lado que nunca perdoava nem esquecia desaires percebidos. Uma tempestade estava a formar-se. Uma que poderia perturbar as vidas de todos. Clara acordou com uma rajada de mensagens frenéticas da sua melhor amiga, Filipa. Com os olhos embaciados, ela ligou a televisão para ver uma notícia de última hora. Nuno Fidalgo sob investigação por fraude. Apenas alguns dias depois da sua festa de noivado pretensiosa, ele era agora o alvo de uma investigação de alto perfil por alegados crimes financeiros. Os repórteres afirmavam que ele tinha falsificado registros numa fusão corporativa, explorando as ligações familiares da sua noiva para obter lucros ilegais. Clara sentiu emoções misturadas. Surpresa, vindicação e uma estranha tristeza residual por alguém que ela outrora amou. O seu telemóvel tocou novamente. Filipa, sem fôlego, deu-lhe os detalhes. O pai de Valéria, Carlos Cardoso, aparentemente tinha retirado todo o seu apoio, e os rumores sugeriam que a própria Valéria tinha entregue provas incriminatórias aos investigadores. Nuno, a enfrentar uma possível detenção, estava desesperado e sozinho. Enquanto Clara refletia sobre a fofoca, uma chamada recebida de um número desconhecido assustou-a. Ela atendeu, a preparar-se para o que viesse. Clara? A voz inconfundível de Nuno, rouca. Eu estou sem opções. Eles congelaram as minhas contas e a Valéria foi embora. Tu tens que me ajudar. As suas palavras atropelaram-se numa corrida de pânico. Ela podia praticamente ouvi-lo a andar de um lado para o outro, a fúria misturada com a descrença. Nuno, ela disse com frieza, eu não sou mais a tua esposa e os teus problemas não são meus. Se tu falsificaste documentos ou enganaste investidores, isso é da tua responsabilidade. Ele soltou uma risada áspera. Toda a gente acha que sabe mais. Todas estas pessoas de alta sociedade só se preocupam com uma coisa: vencer. Eu joguei de acordo com as regras deles e agora sou o vilão. Até tu me estás a abandonar. O seu tom tornou-se acusador. Tu percebes que o Júlio e os seus bilhões nem sempre vão estar lá para limpar os teus desastres. Clara encolheu-se, mas manteve a voz firme. A minha vida já não está ligada à tua. Tua. Não me ligues novamente. Ele desligou abruptamente, a deixá-la chocada, mas estranhamente libertada. Ela percebeu naquele momento que a queda de Nuno trazia um encerramento definitivo. Ela não sentia qualquer responsabilidade persistente. Ele era simplesmente um aviso da ambição desmedida, e ela tinha terminado de carregar com o peso dos seus erros. 2 dias depois, o namorado de Clara, Júlio Cruz, regressou da sua viagem de negócios a Lisboa. No momento em que ela o viu a sair do elevador na sua penthouse, um alívio inundou-a. Largando a sua mala, ela abraçou-o com força. Ele acariciou-lhe o cabelo, a murmurar o quanto ele tinha sentido a falta dela antes de ela o levar para o sofá. Júlio, ela começou suavemente. Enquanto tu estavas fora, o mundo inteiro do Nuno desabou. Ele está sob investigação. A Valéria terminou o noivado e ele está basicamente a implorar-me por ajuda. As sobrancelhas de Júlio franziram-se de preocupação. Ele ligou-te diretamente? Sim. Ele quer dinheiro para um bom advogado. Eu recusei. Sentiu-se cruel, mas eu não podia deixar que ele me arrastasse de volta para o caos dele.
Júlio exalou, o alívio evidente. Eu tenho orgulho de ti por estabeleceres limites. Se alguma vez te sentires ameaçada, eu farei o que for preciso para te proteger. Eles passaram as horas seguintes a pôr a conversa em dia, a discutir o turbilhão de dramas legais e a cobertura mediática. Até os tabloides mostraram um grande interesse, a ligar o poder discreto de Júlio à espetacular ruína de Nuno. Clara odiava a fofoca, mas Júlio garantiu-lhe que tais rumores iriam desaparecer. Naquela tarde, eles participaram numa angariação de fundos de arte de caridade em apoio a artistas locais. Ao entrarem na galeria, os fotógrafos tiraram fotos de Júlio, agora plenamente reconhecido como um dos filantropos mais generosos da cidade. Clara ficou tensa momentaneamente com a atenção, mas ele inclinou-se e sussurrou: "Relaxa, nós estamos aqui por uma boa causa." Encorajada pela sua calma, ela explorou as várias obras de arte e acabou por se apaixonar por uma peça moderna vibrante. Júlio ultrapassou todos os outros, a oferecer a Clara a pintura com um sorriso discreto e triunfante. Depois, eles organizaram uma pequena reunião com amigos próximos, na penthouse de Júlio, para celebrar tanto o novo contrato de Clara com a cadeia de hotéis boutique como a adição da impressionante obra de arte ao seu portfólio de design. Filipa chegou, abraçou Clara e relatou animadamente as últimas novidades sobre a investigação de Nuno, desde contratos cancelados até investidores indignados. Embora uma parte de Clara sentisse uma pontada de pena, ela não podia negar uma sensação de afirmação de que tinha feito a coisa certa ao deixá-lo. Mais tarde naquela noite, depois de os convidados terem ido embora, Clara e Júlio sentaram-se sozinhos na sala de estar fracamente iluminada. As luzes da cidade brilhavam através das janelas do chão ao teto, a refletir na pintura recém-pendurada. Com um copo de vinho na mão, Clara olhou para o horizonte e sentiu uma profunda corrente de tranquilidade. Longe estavam os dias em que ela duvidava do seu valor devido às críticas de Nuno, ou suportava os seus elogios indiretos. Ela virou-se para Júlio, que estava a olhar para ela com uma quietude terna. "Eu nunca pensei que terminaria aqui", ela admitiu, com a voz embargada. "Há um ano, eu ainda estava desfeita por causa do divórcio. Agora, tudo parece possível." Júlio pegou na mão dela e beijou suavemente os seus nós dos dedos. "Tu mereces um parceiro que veja o teu brilho, não alguém que te deite abaixo para aumentar o seu próprio ego." Um pequeno sorriso sarcástico curvou os seus lábios. "Quanto ao resto, o meu dinheiro, as minhas ligações, eu quero que saibas que eu admiro a tua independência. Eu estou aqui para te apoiar, mas tu já provaste que podes valer por ti mesma." As suas palavras encheram-na de um calor que afastou qualquer insegurança persistente. Juntos, eles aproximaram-se da grande janela. A cidade estendia-se por baixo como uma tapeçaria interminável de luz. Clara encostou a cabeça no ombro de Júlio, a lembrar-se da mulher maltratada que ela tinha sido, ofuscada pelas exigências de Nuno. Feita para se sentir menos do que suficiente, ela tinha recuperado a sua vida, redescoberto a sua paixão pela arquitetura e aberto o seu coração a um homem que honrava os seus sonhos em vez de os sufocar. Lá embaixo nas ruas, o caos brilhante do porto pulsava, indiferente à queda de um homem ou ao triunfo de outro. No entanto, naquele momento quieto e íntimo, Clara sentiu-se renovada, libertada do seu passado e a abraçar um futuro que brilhava com possibilidades. A queda de Nuno foi notícia, mas Clara já tinha virado a página de mãos dadas com um homem que valorizava a sua força, não o seu passado. A sua jornada do desgosto à cura prova que, mesmo quando o amor se torna tóxico,
podemos levantar-nos mais sábias, mais fortes e mais completas. Ela não procurou vingança. Ela simplesmente escolheu a paz, o crescimento e um futuro que ela realmente merecia. Se esta história te comoveu, clica no botão de gostar e partilha com alguém que adora uma boa história de redenção. E não te esqueças de subscrever para mais conteúdo fascinante.